Você está passando por um momento difícil no seu relacionamento, talvez tenha sentido que, por mais que tenha dado o seu melhor, de alguma forma, as coisas simplesmente desmoronaram. E o pior de tudo, parece que nada do que você faz muda essa situação. Eu sei como é frustrante ver alguém que você ama se afastar, ou pior, deixar você para trás. Foi exatamente isso que me levou em uma fase da minha vida a buscar respostas para tentar entender o que estava dando de errado e como eu poderia recuperar o controle. E foi nessa busca que eu encontrei um e-book chamado Amor Maquiavélico. E todos os livros que eu já li sobre relacionamentos, esse foi um dos que mais me impactou. O Amor Maquiavélico não é um livro comum, ele vai direto ao ponto. O livro é inspirado nas ideias de Maquiavel, aquele mesmo que escreveu que os fins justificam os meios. E quando o assunto é reconquistar a mulher que você ama, muitas vezes a gente precisa parar de ser tão bonzinho e começar a entender como funciona o jogo. Você vai aprender como reconquistar seu poder, seu valor dentro da relação. Você vai perceber que existem maneiras de fazer com que ela sinta de novo aquele desejo por você, retomando toda aquela admiração. Eu já adianto que esse e-book traz informações bem fortes e vai te tirar da zona de conforto. Mas honestamente, se você está cansado de ser ignorado, cansado de se sentir impotente e de ver quem você ama se distanciar, esse é o guia que vai te proporcionar as ferramentas para virar a chave no jogo. Se você está pronto para deixar de ser pisado e quer fazer com que ela volte a te valorizar como antes, ou até mais do que antes, eu recomendo que você dê uma chance para esse e-book. Essa é uma recomendação minha, não tem vínculo com e-books que eu disponibilizo de minha autoria para vocês, mas é um e-book que foi virada de chave para mim em um momento da minha vida. E hoje eu estou aqui, compartilhando contigo. O link para adquirir está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não perca essa chance de recuperar o controle da sua relação. É o tipo de investimento que é muito baixo pelo retorno que você vai ter. Vai fazer toda a diferença na sua vida, eu tenho certeza. E agora, bora pro vídeo. Você já se sentiu ignorado por alguém que você gosta, como se todo esforço que você faz não fosse valorizado? Mas, curiosamente, quando você resolve se afastar, focar em você mesmo, uma coisa acontece do nada, né? Essa pessoa começa a perceber o que ela perdeu. Hoje a gente vai falar sobre o porquê o afastamento pode ser a chave para recuperar o respeito e o interesse de alguém. Esse vídeo não é sobre manipulação, joguinhos, é sobre mudar o foco e mostrar o seu valor. Então, se você quer virar o jogo, quer entender como o distanciamento pode fazer com que ela perceba a sua importância, fica comigo até o final desse vídeo. Então, primeira coisa, né? Por que insistir nem sempre funciona? Vamos começar entendendo um ponto muito importante, né? Insistir demais pode ser um problema. Quando você coloca toda a sua energia em uma pessoa, mandando mensagens, correndo atrás, tentando agradar de todas as formas, está passando uma mensagem muito clara, que é a seguinte: eu estou disponível o tempo todo. Sabe o que acontece? A outra pessoa muitas vezes passa a te enxergar como algo garantido, como algo que ela não precisa se esforçar para ter. Isso não é porque ela é uma má pessoa ou quer te fazer mal, mas porque o ser humano ele valoriza o que é mais raro, difícil de conseguir. Quando você está sempre presente, disponível, insistindo, você tira o espaço dela para tentar sentir sua falta. E sem esse espaço, ela pode acabar subestimando o que você representa na vida dela. É igual aquele velho ditado, né? A gente só dá valor quando perde. Isso é muito real. Mas aí tá a boa notícia, tá? Isso pode mudar e o primeiro passo para virar esse jogo é se afastando. Então, qual que é o poder do afastamento? Quando você escolhe se afastar, uma coisa muito interessante acontece. Você muda a dinâmica da relação. O que antes era previsível, você sempre correndo atrás, se transforma em algo inesperado. Ela começa a perceber a sua ausência daquela tensão constante e isso cria um espaço para ela refletir sobre o que era você na vida dela, o que você significava na vida dela, qual que era o seu valor. Então o afastamento, ele não é só físico, ele é emocional. É sobre tirar a sua energia da outra pessoa e redirecionar para você. E o que é bom nisso, né? Quando você faz esse redirecionamento de energia, a outra pessoa sente. Então não é só um joguinho, tá? O afastamento mostra que você se valoriza, que você não precisa estar sempre disponível para ser feliz, que a sua felicidade não está vinculada à pessoa, você não depende dela para viver. Isso é atraente para as mulheres, tá? Isso faz ela começar a perceber o que ela perdeu, porque quando você está ocupado cuidando da sua vida, vivendo o seu propósito, você se torna uma pessoa muito mais interessante. E lembra o seguinte, o afastamento ele não é um castigo
nenhuma tentativa de manipular alguém. Ele é uma escolha consciente de se respeitar, tá? De deixar com que ela perceba o que ela tá perdendo. E aí, o que acontece quando você se afasta? O que acontece na cabeça de quem tá do outro lado? Primeiro você dá para ela o espaço para sentir a ausência, quando eu comentei. Então, quando você está sempre por perto, ela nunca tem a chance de perceber o quanto que a sua presença é importante. Quando você se afasta, essa ausência se torna evidente. Ela começa a perceber pequenos detalhes, então as conversas que vocês tinham, as risadas, o apoio que você dava, coisa que antes ela talvez nem notasse, começa a fazer falta. De repente ela percebe que a vida sem você não é tão legal quanto ela imaginava. Além disso, quando você para de investir toda a sua energia nela, você automaticamente começa a investir mais em você. O que acontece? Você se torna mais confiante, mais independente, consequentemente mais atraente. Esse afastamento também dá para ela uma escolha. Ela pode perceber o que ela perdeu e se aproximar de novo, ou pode escolher seguir em frente. E se isso acontecer, você tem uma resposta clara sobre o nível de interesse dela. O importante aqui é que você não vai estar mais insistindo ou tentando forçar algo. Você vai estar deixando que as coisas aconteçam naturalmente. E aí, como se afastar da maneira certa? Tá bom. Você entendeu o poder do afastamento? Então vamos falar sobre como fazer isso de uma maneira legal. Porque se você fizer da forma errada, pode acabar aparecendo um joguinho ou uma tentativa de manipulação para quem é do outro lado, tá? Isso pega mal pra caramba. Então aqui vão alguns passos importantes. Primeiro, recue. Pare de ser a pessoa que sempre inicia contato, que sempre manda mensagens ou que sempre sugere sair, tá? Deixa ela tomar a iniciativa. Depois, foque em você. Use esse tempo livre que você tem para cuidar de você, Karen. Arruma um hobby, foca na sua carreira, nos seus amigos, na sua saúde. Quando você está ocupado vivendo a sua vida, a sua energia muda, tá? Isso passa para quem está do seu lado. Seja você mesmo, tá? Então, não se afaste só para provocar uma reação na pessoa. Faça isso porque você percebeu que você merece ser valorizado, tá? Então, o afastamento deve vir de um lugar de amor próprio, não de vingança, manipulação. Cuidado que isso pode se tornar uma frustração para você e te deixar na pior, tá? Depois, não cria expectativa. O afastamento pode fazer com que ela perceba o que ela perdeu, mas isso não é garantido, tá bom? E tá tudo bem. O importante é que você esteja bem com você mesmo, independente da reação da pessoa. Lembre-se, o afastamento não é sobre ignorar ou sumir de repente, tá? É sobre diminuir o esforço desnecessário e criar o espaço para que ela tome as suas próprias decisões. E aí entra uma dúvida, né? E se ela não perceber o que ela perdeu? O que acontece? A resposta é simples. Você não perdeu nada. Pelo contrário, você ganhou a chance de ver as coisas como elas realmente são. Porque se ela não valoriza a sua presença, nem sente a sua falta, talvez ela não seja a pessoa certa para você. E isso é libertador, porque ao invés de gastar sua energia com alguém que não te valoriza, você pode direcionar essa energia para quem realmente merece. O afastamento ele não é uma garantia de que ela vai correr atrás, mas é uma garantia de que você vai se respeitar e colocar o seu valor em primeiro lugar. E quando você faz isso, coisas boas começam a acontecer. Você atrai pessoas e situações que realmente estão alinhadas com o que você merece. A verdade é que às vezes é preciso se afastar para que o outro perceba o que perdeu. Mas mais importante do que isso, o afastamento te ajuda a perceber o seu valor. Tá? Lembre-se, você não precisa implorar pela atenção de ninguém. Você é suficiente. E quando você foca em você mesmo, você se torna muito mais forte e muito mais confiante. E seguinte, se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu disponibilizei na descrição um e-book tão detalhado quanto esse vídeo. Tá muito mais detalhado, na verdade, porque no e-book a gente consegue dissertar mais, colocar mais detalhes, né? Acessa lá, te garanto que vai valer muito a pena e vai resolver a situação que você estiver enfrentando aí, tá? Esse desafio. E tenho certeza que você vai se dar bem, tá? Que você vai passar por isso e vai chegar onde você precisa chegar, tá bom? Pessoal, tamo junto. Não esqueça de se inscrever no canal Comportamento Moderno, deixar o seu like e nós nos vemos novamente no vídeo de amanhã. Até mais. Existe um livro polêmico que teve sua divulgação proibida em diversos países porque ensinava exatamente como manipular os sentimentos dos outros. Há muitos anos esse manual sofreu um boicote por questões éticas, já que o autor revelou a fórmula exata para extrair tudo o que quiser de alguém em um relacionamento. Enquanto muitos ainda argumentam que esse livro não deveria ser vendido porque vai contra as diretrizes de todos os sites de vendas,
eu te digo, leia-o. Porque se você dominar o que está escrito lá, além de criar um escudo intelectual capaz de protegê-lo dos ataques dos outros, você adquirirá a maior habilidade de todas, a de fazer as pessoas realizarem o que você quiser. Não permita que a sensibilidade de uma sociedade frágil te impeça de absorver um conhecimento poderoso. Você terá uma vantagem estratégica em qualquer área da sua vida com ele. Agora, devido a todo esse boicote, os que são contrários a esses métodos seguem dificultando na divulgação do livro. Esse vídeo pode representar a sua única oportunidade de obtê-lo. Clique no link antes que seja removido do ar outra vez.